Olá, turminha! Como estão vocês hoje? Espero que vocês estejam bem, alegres e felizes, aí na expectativa de continuar aprendendo sobre como é Deus. E espero que não só sua família, seus amigos estejam aí curtindo junto com você, mas Jesus e o nosso querido Espírito Santo também estejam aí do seu lado, assim como ele está aqui do meu ladinho, tá bom? Então, vamos lá dar continuidade sobre a característica, a onipotência de Deus, que Deus é poderoso. Nós vimos no nosso encontro passado que não há nada nem ninguém com poder quando se comparado a Deus. Nós vimos também, que Deus, o poder dele é tão grande que ele criou o mundo em 6 dias. Ele poderia ter criado até em menos tempo. Nós vimos também que ele tem poder de controlar o mar, porque ele abriu um caminho através do Mar Vermelho para seu povo passar. E também nós vimos que ele mostrou poder quando ele manteve Daniel vivo lá na cova dos leões. E hoje nós vamos ver o quê? Que o poder de Deus, além dele ter feito o que ele fez, o poder de Deus controla a tempestade. Então, você aprendeu que Deus é poderoso, que ele criou o mundo, que ele abriu o caminho no Mar Vermelho e fechou a boca dos leões. Esses exemplos, eles são encontrados aqui, na primeira parte da nossa Bíblia Sagrada, que nós chamamos de Antigo Testamento. Aqui, deixa o professor Esther mostrar para vocês, no Antigo Testamento. Hoje, nós vamos ver o poder de Deus através da sua palavra, só que na segunda parte da Bíblia, no Novo Testamento, isso mesmo. Aqui, deixa eu abrir e mostrar para vocês o Novo Testamento, Aí, hoje nós vamos ver o poder dele no Novo Testamento, isso mesmo. Então, essa segunda parte da Bíblia é onde conta a respeito do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que veio à Terra como um bebê, viveu durante 33 anos e depois morreu na cruz para levar o castigo pelos nossos pecados. Ele também era Deus. E porque ele era Deus, ele fez muitos milagres que também demonstraram seu poder. Agora, vamos lá. Você já esteve num barco? Era um barco grande? Era um barco pequeno? Como que era esse barco? Era como esse da figura aqui, Esse barquinho aqui da figura, essa história aqui que conta a parte de Jesus acalma a tempestade, está no capítulo 8 de Mateus. E aí, os discípulos, Jesus tinha feito vários milagres, e aí ele falou para os discípulos, vamos entrar no barquinho, vamos para o outro lado do Mar da Galileia. E aí, seus 12 discípulos entraram no barquinho. Jesus estava cansado. Ele tinha feito muitos milagres, porque ele, além, mesmo sendo Deus, ele estava na sua forma humana. E aí, os discípulos entraram no barquinho e Jesus foi lá para a popa do barco, dormir. E quando Jesus estava dormindo, de repente se formou uma grande tempestade. E o barco balançou para lá e para cá, começou a entrar água no barco. E o Jesus, ele tinha discípulos que eram pescadores, então eles eram experientes. Pedro, Tiago, João, eles eram pescadores, né? Então quando eles viram o mar revolto, tendo que tirar água de dentro do barco, e Jesus lá continuou dormindo. Quando eles viram que estava correndo o risco do barco virar e eles morrerem afogados, eles falaram bem assim: vamos chamar Jesus. Senhor, salva-nos, vamos todos nos afogar. E aí o Senhor Jesus falou para eles: por que vocês estão com medo? Vocês não confiam em mim? Então ele agiu de uma forma maravilhosa.
Jesus só fez assim, ó. Cala-te, mar. Aquieta-te, vento. E a tempestade parou, o mar se acalmou. E aí os discípulos falaram: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Que poder maravilhoso Deus tem, não é, turminha? Eles ficaram tão maravilhados e aí eles viram que realmente Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era Deus. Mas não foi só este milagre maravilhoso que Jesus fez, não. Ele fez muitos milagres. Curou cegos, curou aleijados, ressuscitou mortos, transformou água em vinho. Mas o milagre maior que ele fez foi que ele, o próprio Deus, ressuscitou seu filho dentre os mortos. Este daqui é o maior milagre da história. É o mais especial, o mais maravilhoso. Então, deixa eu explicar para vocês, ó. Vocês já ouviram, como eu falei, a respeito dos milagres maravilhosos de Jesus, mas de muitas maneiras pela qual Deus mostrou que ele era poderoso. Mas agora você verá o maior de todos os milagres. Talvez esse daqui é ao concurso, como a gente diz. Não tem outro maior. Deus Filho, Jesus Cristo, que acalmou o vento e aquietou as ondas, viveu aqui na terra por 33 anos. Mas ele veio à terra com uma missão especial, que era morrer pelos nossos pecados. E no final desses 33 anos, ele permitiu que homens perversos o levassem e o crucificassem. E durante 3 horas, ele ficou pendurado numa cruz e sofreu muita dor pelo meu e pelo seu pecado. E veio uma grande escuridão por toda a terra e ninguém podia ver o Senhor Jesus durante as 3 horas seguintes. Durante 3 horas, ele levou os nossos pecados sobre ele e foi castigado por Deus o Pai por tudo de errado que nós fizemos. Ele nunca fez nada de errado, ele nunca pecou, mas ele levou o castigo no nosso lugar. E quanto ele deve ter nos amado, né, crianças, para sofrer desta maneira por nós. Quando Deus Pai deve ter nos amado também para castigar o seu próprio Filho amado, para que nós pudéssemos ser salvos. Olha só, e o Senhor Jesus fez tudo isso por mim e por você. E você já confiou nele como seu Salvador? Você já lhe agradeceu pelo que ele fez? 2 dos seus amigos tiraram o seu corpo da cruz, né, nesta mesma sexta-feira à noite e o enterraram no sepulcro cavado numa rocha. E uma grande pedra foi colocada na entrada para que ninguém pudesse roubar seu corpo. E no domingo de manhã, várias mulheres foram ao sepulcro para derramar óleo sobre o corpo de Jesus. Mas a pedra tinha sido removida e o corpo não estava lá. 2 dos seus seguidores ficaram sabendo disso e correram até o túmulo para ver com seus próprios olhos. Sim, o corpo não estava mais lá. Onde ele poderia estar? Será que alguém tinha roubado o corpo de Jesus? Eles e os outros logo descobriram. Em primeiro lugar, apareceram anjos para as mulheres que tinham ido ao túmulo e disseram a elas: ele não está aqui. Ele ressuscitou dentre os mortos, como havia dito. Então, o Senhor Jesus apareceu para uma das mulheres que o amava muito e seguia, que era quem? Maria Madalena. Ela foi a primeira pessoa que viu Jesus depois que ele ressuscitou dos mortos. Está lá no capítulo 24 de Lucas. Depois que o Senhor Jesus apareceu e falou para muitos dos seus discípulos e seguidores, alguns separados, outros juntos. Uma vez ele apareceu para 500 pessoas que estavam reunidas. Então o Senhor Jesus estava vivo e ele nunca mais morreria. Olha só, crianças, não é um milagre maravilhoso? Que poder que Deus tem para que algo que parece tão impossível ser feito. Esse é o nosso Deus que salva, que tem poder para ajudar você nos seus problemas e nas suas dificuldades. Por quê? Olha só o nosso versículo, ó, Mateus 19 e 26. Mas
Para Deus, tudo é possível. Aqui não está falando que só alguma coisa ou A ou B, não. Tudo é possível para Deus. Então, turminha, esse daqui é o maior milagre. Por quê? Jesus, ele fez vários milagres. Na Bíblia conta as outras ressurreições que ele fez. A ressurreição de Lázaro, a ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição da filha de Jairo. Mas, se ressuscitar sozinho, até hoje, ele falou que se nós crermos nele, nós faremos milagres maiores ainda do que ele fez. Se eu tiver fé e uma pessoa tiver morta, eu falar bem assim, ressuscita, e eu tiver fé, essa pessoa pode ressuscitar. Foi o que Jesus fez. Mas eu sozinha me ressuscitar, sair lá de dentro do caixão e ressuscitar, não. O único que tem poder para isso é só Deus. Então, Deus o Pai ressuscitou de Jesus, o seu filho. E Deus, ele também pode salvar os pecadores. Ninguém tem o poder de dar a salvação para o outro, a não ser Deus. Nós falamos a respeito de alguns dos milagres que o nosso Deus fez e que mostraram que ele é poderoso. Mas há um milagre que ele fez e faz ainda hoje. Todos os dias, em todo mundo, esse milagre acontece. Você gostaria de saber que milagre é esse? Ou mesmo participar desse milagre? Sim, você pode participar desse milagre. Um menino chamado John nasceu lá em Londres, na Inglaterra, há quase 300 anos atrás. Sua mãe era cristã e muitas vezes o ensinava a respeito da Bíblia. E ela cantava junto com ele muitos hinos. E ela morreu quando ele tinha 7 anos de idade. Aos 11 anos de idade, John se tornou um marinheiro no navio mercante e mais tarde ele entrou para a marinha inglesa. Ele se tornou um jovem muito perverso e ele se envolveu com muitas práticas malignas. Depois ele deixou a marinha e começou a trabalhar em navios que comercializavam escravos. Isso mesmo, ele trazia escravos da África para a América nas piores condições e os vendiam como gado. As pessoas que queriam trabalhadores para suas fazendas, sua vida e suas ações iam de mal a pior. Então ele ia lá na África, pegava as pessoas como se pegasse bicho e trazia dentro daqueles navios negreiros para a América. Então, algo muito especial aconteceu. Um dia, o navio no qual John trabalhava foi atingido por uma das piores tempestades já vistas. E no meio da tempestade, John se lembrou que quando ele era criança, ele tinha aceitado Jesus e ele clamou ao Senhor por misericórdia e pediu perdão. E Deus o salvou, fez com que ele chegasse em terra firme, são e salvo. E ele se tornou uma nova pessoa, uma pessoa diferente. As pessoas não conseguiam acreditar. Mais tarde ele deixou o tráfico de escravos e começou a estudar a Bíblia, pregar e a escrever hinos. Depois ele se tornou ministro de evangelho, o reverendo John Newton, o homem que foi de grande ajuda para milhares de pessoas necessitadas. Ele também tinha como alvo acabar com o tráfico de escravos, no qual ele tinha trabalhado durante anos. Ele muitas das vezes dizia às pessoas em sua igreja que ele era a prova viva de que Deus podia salvar as piores pessoas e que Deus era poderoso. E ele escreveu um hino muito conhecido. E uma estrofe desse hino conhecido é bem assim, a graça eterna de Jesus que veio me libertar, a mim tão grande pecador, a graça singular. Pouco antes de morrer, aos 82 anos de idade, as últimas palavras de John foram: eu sou um grande pecador e Deus um grande salvador. Olha só que coisa maravilhosa, não é? Então, se Deus teve poder para transformar um homem como John Newton, Deus mostrou que ele pode transformar vidas. Ele transformou uma pessoa perversa e má num bondoso cristão e num pregador de evangelho. Esse
talvez seja um dos maiores milagres que depois de Jesus ter dado a sua vida na cruz, ter morrido e ressuscitado para a minha salvação e perdão dos seus pecados, o maior pecado que pode haver é você ser transformado por ter aceitado Jesus dentro do seu coração. A Bíblia diz que Deus, ele é o único capaz de transformar as pessoas. Ele pode transformar meninos e meninas. A maravilhosa verdade é que Deus pode transformar você hoje. Se você ainda não é cristão, não pediu para Deus, pede para Ele te salvar e te transformar. Não importa quão mal você tenha sido ou você é. Deus, Ele quer ser seu amigo, Ele quer que você, Ele o ama, Ele quer você juntinho dele lá no céu. Olha só o que Jesus fala aqui em João 6:37. Olha só. O que vem a mim, ele está falando, o que vem a mim, ó, não importa se você é bom, se você é má, não importa o que você tenha feito, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, Jesus, ele sempre dará as boas-vindas àquele que vier, aquele que quer ser diferente, que quer ser transformado. É só você pedir para ele que ele te transforma. E aí eu te pergunto, você quer vir a Jesus hoje? Você quer vir agora mesmo? Você pode aí, ó, não precisa você sair da onde você tá. Aí, ó, em silêncio, né? Não sei onde é que você tá assistindo o meu vídeo, o meu bate-papo, mas você pode falar para Jesus, falar: querido Senhor Jesus, eu quero que o Senhor me transforme. E por isso eu venho até o Senhor, por favor, me salve. Só você pedir que ele chegue aí no seu coração. Mas para ele vir, entrar no seu coração, você tem que se mover. Você tem que querer e ele fará. Ele tem poder de te perdoar e de te transformar hoje mesmo. É só você pedir. E Deus, ó, ele pode te ajudar em todos os seus problemas. Ele pode te ajudar nos seus problemas também. Olha só, eu gostaria de te apresentar esse menino aqui, ó, o Jairo. Eu vou contar o que aconteceu com o Jairo. O Jairo, ele tinha ouvido duas declarações da Bíblia, que está a primeira em Lucas 1:37, que fala bem assim: e o anjo disse, para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E o próprio Senhor Jesus disse, o nosso versículo de hoje, ó, que é Mateus 19:26. Mas para Deus tudo é possível. Então, todas as coisas são possíveis para Deus. Nada é impossível com Deus. Por quê? Porque ele é muito forte e poderoso. E se você já confiou no Senhor Jesus como seu Salvador, esse grande e poderoso Deus é seu Deus e ele é seu Pai Celeste. E como seu Pai Celeste, ele ajuda você a enfrentar os problemas da sua vida. Um pai perguntou para o seu filho: meu filho, você pode levantar essa pedra pesada? Aí o menino tentou, gemeu, levantou, tentou uma vez, duas vezes e nada. Ele: não consigo, papai. O papai: tenta, pode tentar que você consegue. Ele foi, tentou pegar, empurrar e nada de tirar a pedra do lugar. Aí o pai foi, o abraçou e falou assim: sabe por que você ainda não conseguiu, meu filho, a mover essa pedra do lugar? Porque você não pediu a minha ajuda. Você é uma criança, eu sou adulto, eu te ajudando, nós dois removeremos a pedra do lugar. Então, se você verdadeiramente quer superar qualquer problema na sua vida, seja o que for, e se for, é só você pedir verdadeiramente a Deus, que Ele pode todas as coisas, Ele pode ajudar. Ele o fará. Se Deus pode fazer todas aquelas coisas maravilhosas que você ouviu eu contando hoje, Ele é capaz de ajudar você. Então, todas as coisas são possíveis. Nada é impossível com Deus. Então, ó, o Jairo, ele era cristão e ele já tinha ouvido esses dois versículos. Ele já tinha confiado em Jesus como seu Salvador. Mas antes de se tornar cristão, ele tinha um temperamento muito ruim. Ele realmente se preocupava com isso. Ele não sabia o que fazer.
Quando jogava futebol e alguém cometia alguma falta com ele, ele dava cada chute na canela dos colegas e xingava palavrão. E ele perdia a cabeça, começava a brigar e depois ele ficava com vergonha, porque os amigos já sabiam que ele era cristão. Ué, mas você não diz que é cristão agora, você falando palavrão, brigando, Jairo? E às vezes também ele ficava muito nervoso, muito irado, queria bater no seu irmãozinho, como tá aqui na figura, quando o seu irmãozinho ia lá e mexia no seu videogame. Ah, mas ele ficava muito nervoso. E aí, um dia na escola dominical, ele ouviu esses dois versículos do grande poder de Deus. E ele disse para si mesmo: essa é a resposta. Eu vou pedir a Deus para me ajudar. E foi o que ele fez. Naquela noite, antes de ir dormir, ele pediu para que Deus o ajudasse a controlar o seu temperamento ruim, para que ele não ficasse bravo tão facilmente. E Deus o ajudou. Aos poucos, ele percebeu que ele estava conseguindo controlar o seu temperamento. Não aconteceu tudo de uma vez, mas passo a passo, Deus lhe deu a força que ele precisava. E você que é cristão, às vezes você pode ter o mesmo problema que o Jairo. Se você quer que esse problema seja realmente resolvido, é só você pedir a Deus, que ele é todo poderoso e vai ouvir você falar e vai te ajudar a fazer o que é certo. Então, se ele pode fazer todas as coisas maravilhosas que você ouviu hoje, então, como disse o nosso versículo de Mateus 19, 26, para Deus tudo é possível. Então, é só você pedir para ele hoje, que Deus é todo poderoso e vai te ajudar. Mas se você ainda não recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, não tem ninguém para te ajudar dessa maneira. Infelizmente, em primeiro lugar, você precisa vir ao Senhor Jesus e pedir a Ele que o salve, como eu li aqui em João 6:37. O que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Agora mesmo, aonde você está aí, pede para Jesus, vem para Ele hoje, porque Ele não vai te rejeitar. Então, para que você entenda o tamanho do poder de Deus, vamos recapitular lá os 3 passinhos que nós aprendemos na nossa lição passada. Confia em Deus e terá paz. O que a gente tem que fazer primeiro? Pensar em Deus. Ele é poderoso e ama você. Ele é capaz de resolver o seu problema e ele sempre faz o que é melhor para você. Segundo, fala com ele sobre o seu problema e ele vai resolver o problema ou vai te dar forças para lidar com ele. E terceiro, entregue o problema a Deus. Deus quer que você entregue seus problemas a ele porque ele o ama e quer resolver os seus problemas. Mas se você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, você não tem ninguém para te ajudar nesse caminho, infelizmente. Primeiro você precisa vir ao Senhor Jesus e pedir a Ele, assim como Ele disse, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. João 6:37. Essa é a sua promessa. Você pode vir a Ele em seu coração, peça a Ele para te salvar, a você, e Ele o fará. Então, Ele ajudará você a fazer o que é certo, o que Ele quer que você seja. Então, venha a Ele agora, que a Bíblia diz que Ele vai te transformar. Eu vou cantar aqui uma música para vocês, falando sobre o poderoso Deus. É uma exaltação a Ele, Esse cântico aqui, eu amo ele é maravilhoso, assim, Poderoso, maravilhoso é Deus, o Senhor digno é de louvor, amoroso e lindo é o meu Deus, o Senhor digno é de amor. Enquanto eu louvo ao Senhor, meu coração se alegra, e quanto mais eu louvo a Deus, aumenta o meu amor. Poderoso, maravilhoso é
O Senhor digno é de louvor, amoroso e lindo é o meu Deus. O Senhor digno é de amor. Bom, turma, espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro, de ter aprendido sobre a onipotência de Deus. Ele mostra o seu poder nas Escrituras, no Velho Testamento, no Novo Testamento, toda a Bíblia, ela demonstra o poder de Deus. Nós podemos ver o seu poder não só através da sua palavra, mas também através da natureza, através da sua vida. Olha só que ser maravilhoso que você é. Tudo isso através do poder de Deus. No nosso próximo encontro, nós vamos continuar com a nossa série Como é Deus. Daí nós vamos aprender sobre a sabedoria de Deus, tá bom? Um beijo para vocês. Entra no nosso canal Virtude Kids e Teen, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Se tiver dúvida, coloca lá que a professora Esther, quando entra lá para poder postar os vídeos, aí ela vai ver os comentários de vocês, responde, tá bom? Vou ficar aguardando na expectativa para encontrar com vocês de novo. Tchau, tchau!